Boa noite. Hoje vamos falar então sobre 2022, que é o ano 6 na numerologia. Vou colocar aqui, fazer uns testes, porque agora eu tô chique, vou até usar slides. Olha só, diz aí se a pessoa não está ficando profissional, não é mesmo? Então vamos chegando. Vou aguardar mais um segundo as pessoas chegarem, mas é sobre isso então que a gente vai falar. Oi, Cris, Munira. Quanto tempo, Munira? Não tem nenhuma hora que a gente se viu. Jussara, Patrícia, Jaque, Ju. Vamos lá, pessoal. O pessoal tá chegando aí aos poucos, mas eu vou iniciando pra gente falar então sobre o ano 6 na numerologia, né? E por que eu não vou começar no 1 e não vou, iniciar nessa sequência, né? Porque antes da gente falar dos anos pessoais e individuais, a gente precisa entender o contexto que a gente está inserido agora no momento, né? O contexto maior, o contexto universal, que é o ano 6 universal, né? Então, se a gente pegar aqui o nosso ano de 2022, ele é um ano 6 universal, né? Ele é um ano 6 universal, então é sobre ele que a gente vai falar. Chamem aí os seus amigos, vamos encaminhar a live para quem vocês acham que possa ter interesse em saber sobre o ano 6 na numerologia. Oi, Tami, gravidinha. Encaminhem aí para mais pessoas terem a oportunidade de ouvir, porque acho que é do interesse de todos, né? Então, na numerologia, a gente tem duas coisas que a gente analisa principalmente. Sempre o nome, que vai indicar aquilo que a gente é, mas tem a parte do nossa data de nascimento, que vai trazer pra gente informações sobre o ano, mês e dia que a gente tá. Quando a gente vai falar, desse ano universal, a gente vai pegar esse 2022, somar todos esses números e reduzir a um número só, que vai ser então esse número 6. E por que é importante a gente saber desse número 6, né? Porque esse número, ele vai compor a energia do nosso ano pessoal também. Então, qual que é o cálculo do ano pessoal? Eu quero que vocês, quem ainda não fez o cálculo, né? Porque eu já postei isso para vocês, o cálculo do ano pessoal. Para vocês fazerem isso, vocês têm que colocar o dia de nascimento de vocês, o mês de nascimento e o ano atual, que é o ano que a gente tá, que é 2022. Então, vejam que o ano atual, ele compõe energeticamente o número do nosso ano pessoal, né? Então, 2022, o número 6, ele é importante e impacta nós também. Então, a gente sempre vai ter que olhar o ano universal, o nosso ano pessoal e como que esses números conversam com o nosso mapa numerológico, de acordo com o nosso destino, de acordo com os números que a gente tem na matriz, se a gente tem presenças ou ausências, né? Então tudo isso é uma combinação, mas hoje a gente vai por partes. Então vamos começar a falar do ano pessoal, do ano de 2022. Para algumas pessoas, o ano 6 também vai ser o ano pessoal. Então prestem atenção nessa live, porque o que eu estiver falando de ano universal também vai servir individualmente para o ano pessoal de vocês, tá bom? E aí, para vocês saberem, eu vou fazer também, pretendo fazer a live de todos os anos pessoais, do 1 ao 9. Então eu vou aí ao longo das semanas fazendo de cada ano pessoal para que a gente possa aprofundar em cada um deles. Bom, vamos lá. E aí, vou mudar aqui o meu slide para a gente entender um pouco, para a gente chegar, no ano 6, a gente vai precisar entender um pouquinho dos outros anos que a gente viveu. Uma coisa importante sobre o ano pessoal que todo mundo me pergunta. A metodologia que eu estudei, a gente considera o ano pessoal a partir do dia 1º de janeiro. Então eu sei que tem numerólogos que consideram a partir do aniversário. Onde eu estudei e como eu estudei, a gente aprendeu que começa no dia 1º de janeiro. Por quê? Porque se eu tô falando que 2022, que começou no dia 1º de janeiro, atua como uma influência na gente, no nosso ano pessoal,
Não faz sentido essa influência começar a atuar em mim só no dia do meu aniversário. Então, se eu faço aniversário no final do ano, essa força, essa energia só vai atuar em mim no final do ano? Não faz sentido. Então, o que a gente faz é considerar desde o dia 1º de janeiro. E também se sabe que existe uma influência da astrologia em considerar essa questão do ano pessoal a partir do aniversário, né? Porque a astrologia vai falar de revolução solar a partir do dia do seu aniversário. Só que a astrologia vai considerar uma fotografia do céu no momento, né, do seu aniversário, que se desdobra a partir dali. A numerologia vai considerar o ano de 2022, no caso, a partir do dia 1º de janeiro. Então, é essa a polêmica que existe aí, vocês vão ouvir isso muitas vezes, tá bom? Então, para a gente entender os anos universais, vou fazer uma vou recapitular os outros anos. Uma coisa importante também sobre a numerologia: as pessoas têm a ideia, às vezes, que a numerologia nasce de um lugar místico, de uma adivinhação, de uma coisa assim, de outro mundo, de outro universo, né? Então, quando às vezes eu falo de numerologia, nossa, como você sabe? De onde surgiu isso? Gente, a numerologia, ela é uma filosofia. Ela nasce na antiguidade. E o que quer dizer que é uma filosofia? Que os caras começaram a decifrar ou começaram a trazer os números como métodos a partir da observação da natureza, a partir da observação do que estava acontecendo em volta deles, né? Então eles observavam a natureza e tentavam compreender a existência. Então a numerologia, ela tem esse lado que é essa questão dessa busca existencial. É para isso que a numerologia surgiu e ela parte da observação da natureza. Então não tem nada de outro mundo, não tem nada de adivinhação, é filosofia. E eu também sinto muita falta disso nas informações de numerologia por aí, né? Todo mundo sabe o significado dos números, todo mundo sabe, né, o que cada número representa, mas eu vejo pouca gente falando da onde saem esses conceitos numéricos. E esses conceitos numéricos nascem da filosofia pitagórica, né, que nasceu lá na antiguidade. Então isso é importante e é isso que eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês nessa live de hoje. A gente entender esses conceitos desses números. Então vamos lá. A gente saiu então de 2020, que foi um ano 4, 2021 foi um ano 5 universal e agora 2022. E aí eu vou parar de compartilhar e agora vocês vão me ver sozinho. Então, assim, esse foi uma pequena introdução. Então, começando com 2020, que foi um ano 4. Então, de onde que surge o conceito filosófico do 4? Os caras, observando a natureza, começaram a entender que tudo tem um limite, né? Então, assim, esse é o meu limite do meu corpo. Então, meu braço, ele termina aqui, né? Existe uma barreira, né? Eu sou eu, o livro é o livro, a estante é a estante. Então, para tudo existe um limite. Então, esse conceito de limite que vem do 4, né, nasce dessa observação de que tudo na existência tem limite. E o 4 também é o quê? É o número da materialização. Porque tudo o que tem limite é o que está materializado. A gente consegue ver, a gente consegue enxergar. Os números 1, 2 e 3, eles têm um conceito filosófico um pouco mais etéreo, porque a gente não enxerga. Mas o 4 é aquilo que é a matéria, aquilo que a gente consegue enxergar. E tudo tem limite, tudo aquilo que sou eu e o que é o não eu. Então o 4 vem daí. E o que acontece em 2020, né, dessa coisa do 4 que é o limite? Foi, né, justamente o momento que aconteceu a pandemia, né? Então a numerologia, ela vai tentar explicar o que acontece através desses conceitos, né? Então a gente sabe que a pandemia, ela é consequência da ação humana na natureza, né? Essa que é a grande verdade. Então o vírus, né, começa a se propagar depois, né, da questão da contaminação, do como que a gente se alimenta de animais, ou como que isso é armazenado, né? Então nasce ali, né? Se a gente for pegar lá o histórico da pandemia do vírus, do coronavírus. Então, tudo isso, né, o que a gente viveu é consequência do nosso uso desenfreado, né, da natureza, da nossa falta de limite. Então o 4 vem, o 4 chega e mostra que a nossa falta de limite fez com que a gente tivesse que se limitar. Então o que acontece em 2020? Fica todo mundo confinado dentro de casa.
né? A gente precisa ficar dentro de casa. O nosso limite fica muito mais claro, a gente não consegue ir e vir com facilidade. Todo mundo teve que ficar em casa, por quê? Para lidar com a questão da pandemia. O nosso movimento começa a se limitar, né? E aí, beleza, vivemos esse ano 4, que foi essa limitação. Foi um ano que, apesar dos pesares, a gente viu que a gente conseguiu conter, né, as pessoas um pouco fora das ruas. Foi um ano muito mais rigoroso em relação ao lockdown, todo mundo ficou em casa, né? A maioria das pessoas conscientes, não tinha vacina ainda. Então, assim, foi um ano mesmo de limitação e a própria energia do 4 ajudou um pouco nisso. Depois veio o quê? 2021, que foi o ano 5. O que é o número 5 dentro da filosofia, né? Observando, então, a natureza também, os filósofos pitagóricos começaram a perceber que as coisas, elas não eram fixas, as coisas elas não eram imutáveis, elas se transformavam ao longo do tempo. Eles começaram a perceber que o ser humano mesmo, né, nasce, né, e passa por todo um processo, é um bebê, depois vira uma criança, depois vira um adulto. Então eles começaram a entender que na natureza existe um processo de transformação. Embora exista um limite, que é o 4 para todas as coisas, existe algo que é de transformação, de mudança, né? Então o número 5 é isso, é essa mudança, é essa transformação. Eles começavam a ver que existiam as estações do ano, que mudavam as coisas, né? Eles começavam a ver que existiam os animais e que cada animal tinha uma mudança. Então, que o ser humano e que a natureza, de uma maneira geral, passa por transformações e estágios. Então, depois que a gente reconhece o limite, vem a parte da mudança e da transformação, que foi o que também aconteceu em 2021, né? Então, em 2021, apesar da pandemia, as coisas começam a se movimentar, né? A vacina chega com uma maior força, então começa a transformar aquela situação de confinamento numa situação em que as pessoas conseguem minimamente se movimentar um pouco mais. E foi um momento também que a gente teve mais dificuldade de conter as pessoas dentro de casa. Por quê? Porque o 5 é uma energia muito expansiva. O 5 é uma energia de movimentação, né? Então, assim, manter as pessoas dentro de casa, as pessoas já estavam ficando doidas, né? Então foi o ano que todo mundo, né, começou a sair. Tanto é que final do ano acontece o que aconteceu, né? Todo mundo acaba, né, ficando um pouco mais tranquilo, muita gente já estava vacinada e aí todo mundo começa a flexibilizar mais, a se encontrar. Vem Natal, vem Ano Novo, todo mundo se reúne e aí tem esse surto que a gente está vivendo agora em janeiro, né? Por conta dessa ilimitação, dessa coisa da expansão, da transformação que o 5 traz. E o 5 é transformação e a gente, né, se a gente olhar para o nosso ano passado, ninguém pode dizer, eu imagino que ninguém, né, mas a maioria das pessoas se transformou, né? Ao final de um ano 5, o sentimento é de que a gente mudou, para melhor ou para pior, mas mudamos, né? Ninguém ficou inerte ao ano de 2021. Beleza? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Se vocês quiserem botar aqui as perguntinhas, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá. Então a gente entendeu aí essa evolução ao longo dos últimos anos. E agora a gente entra então no ano 6, né? 2022 é o ano 6. E aí da onde que surge então para os pitagóricos o conceito do 6? Eles começaram a entender que nós somos feitos de sistemas e sistemas integrados, né? Então se a gente olhar o nosso corpo, a gente tem os órgãos ali, né, em geral, numa pessoa saudável, funcionando ali totalmente em comunhão, organizados, né, os órgãos. A gente é também, né, uma colônia de bactérias e micro-organismos, né, então a gente é um universo, né, dentro de nós existe um universo de micro-organismos, de bactérias que convivem ali harmonicamente. Então, quando o nosso corpo está em equilíbrio... Eita, caiu um negócio aqui. Caiu muita coisa aqui, só um instante. Voltei, caiu minha água, gente. Então, quando o nosso corpo está
totalmente em harmonia e em equilíbrio, né, significa que tá tudo funcionando bem. É essa harmonia do corpo que acontece. Então eles começaram a observar que existem ambientes, né, dentro de nós mesmos, sistemas dentro da gente e também um sistema que é a grande natureza, né? Então as coisas funcionam em perfeita harmonia dentro da natureza. Então eles começaram a entender que o 6 é essa coisa da harmonia, é essa busca pela harmonia. Então 2022 ele vai representar essa nossa busca por esse lugar e por essa paz. É a busca. Se a gente vai conseguir ou se a gente não vai conseguir, vai depender muito individualmente da gente, mas também de todo o contexto que a gente está vivendo de mundo, né? Então é essa busca aí pela harmonia, a busca da gente se harmonizar, né? E o que é a harmonização, né? Quando existe, a gente tem a ideia, né, de achar que a harmonização ela tá no completo, vamos dizer assim, na completa similaridade entre coisas iguais, mas justamente o contrário, né? A harmonia, ela é o convívio entre as coisas que são contrárias, né? Entre aquilo que é o oposto um do outro. É a acordância entre coisas que são desacordantes, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma relação, né? Dizem que os opostos se atraem, né? E isso pode ser uma verdade para a numerologia. Por quê? Porque se você pega duas pessoas muito iguais e coloca elas para conviverem, dificilmente elas vão conseguir crescer e aprender uma com a outra, porque elas são muito parecidas. Agora, se a gente pega pessoas que são diferentes entre si, essa diferença é o que vai fazer com que a complementariedade exista e que essa harmonia vai sendo buscada. Então, aquilo que um tem, o outro consegue complementar e vice-versa, né? E tanto é que é isso que a gente vai olhar quando a gente faz a numerologia, por exemplo, da relação. A gente vai olhar como que essas pessoas que se relacionam se complementam, se existe mais complementaridade ou se existe mais coisas divergentes entre uma e outra, né? Então, esse nosso ano 6 vai ser essa busca por essa harmonia, por aquilo que está desarmônico. E não dá para negar que, né, a consequência desses 2 anos de pandemia é uma total e generalizada confusão que a gente está vivendo em todos os aspectos da nossa vida, né? Existe aí essa busca por esse apaziguamento. E o 6 também é o número da casa e do lar. E qual que é o lar, nosso lar maior, né? É a própria natureza, né? É a terra, o lugar que a gente vive, né? Então, originalmente, todas as forças da natureza, elas estavam em equilíbrio, né? Em equilíbrio, como eu falei. Tudo funcionava harmonicamente, organizadamente. Porém, né, com a ação do homem, com tudo o que a gente vem vivendo, tudo isso está em completa desarmonia. A maneira como a gente lida e como a gente vem usando a natureza, né? Isso é uma coisa que não precisa ir muito longe para perceber, né? Já existe uma área, né, dentro, né, alguns cientistas chamam que essa nova era que a gente está vivendo, que é uma nova era geológica, chamada de antropoceno, que significa uma nova era que surge após o impacto do homem na natureza. E o que a gente tem visto aí é realmente a natureza responder a esse desequilíbrio, numa tentativa de se reequilibrar. Então, no ano 6, a gente vai ver muito essa resposta da natureza. A gente vai sentir, vai ver essa intensificação aí desses processos naturais, dessas mudanças climáticas. E aí, gente, não precisa nem de numerologia pra gente observar isso, né? É só a gente olhar pro universo, olhar à nossa volta, né? Quem mora em São Paulo tá vendo, né? Um janeiro que fez frio, que fez chuva, né? Ninguém tá entendendo nada, enchentes em todo lugar, em outros lugares do mundo seca, né? Então, assim, isso é a natureza buscando se equilibrar. E a gente vai enfrentar muito isso aí nesse ano 6, né? Vai ficar mais evidente isso. Tudo que tá em desequilíbrio no ano 6 fica mais evidente justamente porque é essa busca pelo equilíbrio. Então, formas de se equilibrar. Então, a gente vai ter que correr atrás, enquanto sociedade, nessas formas de equilíbrio, né? E, assim, mudar nosso comportamento em relação a como a gente lida e como a gente usufrui da natureza, né?
E como a casa, além da casa, o 6 ser a casa, que é o planeta Terra, o 6 também é a casa, a nossa casa física, que em primeiro lugar é nós, né? O nosso espírito. Então, qual que é a casa do nosso espírito? Somos nós mesmos, né? Então, é um ano que vai pedir, que vai exigir que a gente busque esse apaziguamento de todos os aspectos nossos, né? Então, a gente vai ter que buscar esse equilíbrio material, espiritual, né? Tudo isso em conexão e tudo isso muito mais equilibrado. Como eu falei, como o 6 é a busca pelo equilíbrio, vai ficar mais evidente o desequilíbrio. Então, se a gente vem vindo aí de 2 anos, né, com pandemia, com tudo isso que vem acontecendo, todas essas questões de desequilíbrio, consequência disso que a gente viveu, individualmente vão ficar mais aparentes. Então, assim, todo mundo, o que também não precisa de numerologia pra gente perceber, né, vai ter que cuidar mais dessa integração aí de todas as áreas da sua vida e também de todo o seu corpo, né, de como harmonizar isso. E um outro lugar que a gente vai falar, que é a questão da casa, né, o 6 simboliza também a família, né, o grupo, os lugares coletivos nos quais a gente está inserido, né, os lugares nos quais a gente participa, os grupos dos quais a gente participa. E qual que é o grupo mais importante aí que a gente participa primeiro? É a família, né? Então, também no ano 6, a gente espera que essas questões familiares também vão ficar mais evidentes. Então, é o ano, assim, pra gente entrar mais em casa, com mais tranquilidade, ter mais paciência, ter mais resiliência, ouvir o outro, tentar conciliar, né? O 6 é o número da conciliação. Então vai ter muito essa coisa de como a gente vai conciliar todas as pessoas que estão dentro de casa, dentro do lar, né? E como eu falei, né, o número, todos os números dentro da numerologia têm seus aspectos positivos e negativos. Então o que eu tô dizendo aqui é o que a gente pode fazer para observar e buscar a positividade do número. Mas a gente vai ter que observar que muitas vezes a gente vai vivenciar o negativo do número. Então, assim, vocês já sabem, tô dando a dica, presta atenção nas questões familiares. Vai surgir muita questão familiar, né? Então, presta atenção nisso, porque vai ter conflito. E aí, se a gente não olha, se a gente não tem a paciência, o 6 também é o número do amor, se a gente não age com amorosidade diante dessas situações, a gente vai ter problema, né? O 6, como essa coisa dessa harmonia entre os opostos, existe, então, para que os opostos possam se harmonizar, precisa haver uma conciliação, precisa haver um ajustamento e um acerto de contas, em que seja bom para um lado e que também seja bom para o outro, em que isso fique então um sistema equilibrado, um sistema harmônico. Então também o ano 6 traz muitas questões ligadas ao ajuste e acerto de contas, questões jurídicas, questões ligadas a contratos e acertos. Então, assim, se você tem alguma coisa, alguma questão jurídica pendente na sua vida, aproveita esse ano para resolver. Se alguma questão surgir inesperada, que você vai precisar, né, entrar na justiça e tudo mais, preste muita atenção com contratos. Contrate especialistas, advogados, pessoas que entendam para ajudar nesses trâmites aí, nesse ano 6, tá bom? Isso é óbvio sempre, mas assim, no ano 6 tudo isso fica muito mais intenso. Tem que prestar muita atenção nessa questão dos contratos. E o 6, então, como eu estava falando, vai reger os relacionamentos familiares, mas também todos os relacionamentos de uma maneira geral. Então, 6 também, por muitos numerólogos, é considerado o número do amor, né? Porque traz essa necessidade individual na gente, desse assentamento, de um apaziguamento. E aí muitas pessoas acabam com esse sentimento de querer algo mais sólido, uma relação mais sólida, uma relação mais estável, né? Então, assim, vai surgir talvez um desejo, uma vontade aí das pessoas se relacionarem mais amorosamente. Então vai pipocar muito casamento por aí. E quem tá pensando em casar também, esse é um ano bom aí para casamento no ano 6, tá? E os relacionamentos
de trabalho. Então, todos os relacionamentos de trabalho. Então, de novo, na mesma lógica da conciliação, no trabalho é importante prestar atenção em como conciliar esses opostos. É um ano para você ser mais político, para você chamar aquele colega para tomar um cafezinho, né, de almoçar com aquele outro que pode te ajudar num projeto, né? É um ano para você, assim, fazer a politicagem dentro do âmbito de trabalho, evitar conflitos, assim, muito diretos, né? Tentar apaziguar essa questão e essa conciliação aí dentro do ambiente de trabalho. E também é um ano de mais responsabilidades, então fiquem atentos também a questões ligadas à responsabilidade esse ano, tá bom? Bom, eu falei antes, mas vou repetir aqui um pouquinho, sobre a nossa casa ser o nosso corpo, né? Nós. Então, assim, a casa do nosso espírito é o nosso corpo. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio, essa harmonia esse ano, tá? Materialmente, espiritualmente, emocionalmente, todas essas frentes aí unidas para que a gente encontre o equilíbrio individual, né? Cuidar principalmente desse nosso espiritual, né? Se a gente tá bem, em harmonia, equilibrado, bem com nós mesmos, com a nossa consciência, com a nossa saúde, com a nossa espiritualidade, pode vir qualquer temporal que a gente consegue enfrentar. Agora, se a gente está desconectado da gente, desconectado do nosso caminho, em desarmonia, qualquer ventinho vai desestabilizar a gente. Então, assim, a gente está vivendo um momento, né, mundial muito delicado, né, de todas as questões que a gente está enfrentando, que a gente está vivendo, né? Então, a gente sempre fica com a esperança de que as coisas vão melhorar, vindo do externo, né? E é claro que a gente tem que esperar isso, a gente tem que lutar por isso, né? A gente tem que torcer por isso. Mas a gente precisa também entender qual que é a nossa parcela dentro desse processo, né? Qual que é a minha parcela? O que eu posso fazer por mim diante dessa situação? Porque o que está fora de mim eu não consigo mudar. O que está externo a mim eu não consigo, eu não tenho ação. Então o que eu consigo fazer? É mudar a forma como eu lido com tudo que está acontecendo aí fora, né? Mudar a forma como eu enxergo essas coisas. Então vai exigir muito isso da gente. E o 6 vai falar que para além das nossas mudanças individuais, a gente precisa mudar enquanto coletivo. O número 6, como eu falei, é o número do coletivo, é o número do grupo, né? Então, assim, essa mudança que a gente quer ver no mundo, essa mudança que a gente quer ver fora, né? Aí depende de a gente se unir enquanto grupo, né? Enquanto os grupos, enquanto sociedade, né? A gente precisa olhar e entender que individualmente talvez a gente consiga ter pouco impacto nas mudanças que a gente deseja, mas coletivamente a gente consegue. Então, assim, pra gente mudar alguma coisa, é preciso olhar para esse coletivo. E esse ano 6 ele vai trazer com mais força isso. Até porque o 6 também é política, até porque a gente vai estar em ano de eleição, então obviamente que essas questões políticas vão estar muito mais afloradas, à flor da pele, e mais uma vez a gente vai ser desafiado a realmente votar aí com consciência, né? Entender que a gente, para conseguir mudar alguma coisa, a gente precisa ser representado por pessoas que estão no poder e que representam aquilo que a gente acredita, aquilo que são os nossos valores, né? Hoje mesmo a Jéssica Miranda, a Jéssica Petit, falou nos stories dela sobre política e valores, né? Então, assim, pra gente votar conscientemente, pra gente conseguir ver alguma mudança, a gente precisa votar em pessoas que representam aquilo que a gente entende como visão de mundo, aquilo que a gente entende como algo bom, não só pra gente, mas pro coletivo. Então, prestem muita atenção esse ano em quem vocês vão votar, analisem as propostas, procurem informação. A gente está num momento que não dá mais pra gente ser mais ignorante em relação à política. Não dá mais pra dizer, eu não gosto de política. Não, gente, tudo é político. E aí a gente não pode se dar o luxo de ficar sentado em casa reclamando do mundo, reclamando da vida, reclamando de tudo e não fazer a nossa parte, não buscar essa informação. Então vamos aproveitar essa força do ano 6 aí para votar direito, para observar,
para ir atrás ativamente disso e agregar pessoas, né, naquilo que vocês acreditam, que são os valores aí para o mundo. Eu acabei de falar sobre a questão da natureza de tudo que está acontecendo, né? Então, assim, a gente precisa, sim, de candidatos que vão olhar para essa questão da natureza de uma maneira diferente, né? Não dá mais só para a gente ficar à mercê do capital, do que o capital quer, do que é bom para fazer dinheiro. Gente, tá acabando, né? Assim, é cada vez mais e mais, né? Eu vim do mundo corporativo e eu ficava assustada, porque a cada ano você tem que crescer não sei quantos por cento em relação ao ano anterior, crescer não sei quantos por cento em relação ao mês anterior, de venda, né? E cresce. Esse crescimento acaba quando? Nunca, né? Porque os recursos, né, da natureza, eles são escassos, eles terminam em algum momento. Então, como é que essas empresas querem crescer cada vez mais, né? Então, assim, não dá mais pra gente pensar só em dinheiro. A gente precisa pensar em outras coisas, em outros valores. Então, essa questão da política fica muito forte aí. Eu reforço para que cada um individualmente pense no coletivo, dentro dos valores que vocês acreditam como bons aí, não só para você individualmente, mas para todo mundo. E não só politicamente, né, em relação às eleições, mas também em relação aos grupos das quais a gente participe, daquilo que a gente entende como mudança necessária na sociedade, né? Então, nós, enquanto mulheres, a gente precisa entender que parte do nosso sofrimento, né, que muitas vezes a gente considera um sofrimento individual, que a gente acredita que é algo nosso, parte disso vem de uma estrutura, de um sistema, né? Então, assim, muitas mulheres trabalham a questão sentimental na terapia, tratam a questão de relacionamento na terapia, mas existe um fator estrutural chamado machismo que faz com que a gente tenha valores e desejos moldados por essa lógica, né? Então, para a gente combater essa lógica, a gente precisa entender que existe uma opressão e que a gente precisa agir ativamente para essa mudança, estudando, entendendo e também multiplicando isso para os outros grupos, para outras mulheres. Da mesma forma, quem sofre, né, com o racismo, não só quem sofre com o racismo, a gente vê o racismo, né, na nossa sociedade. Então, não é porque eu sou branca que eu não vou estudar o racismo. Não, eu vou entender, eu preciso entender, porque eu tenho certeza que mesmo estudando, muitas vezes a gente ainda acaba sendo racista. Então, assim, a gente precisa olhar não só para o nosso próprio umbigo, mas para o outro. É o momento das questões sociais. Então, esse ano também tudo isso vai ficar muito mais evidente. Então, vamos prestar atenção e vamos entender que, individualmente, o ano 6 ele vai trazer muito dessas situações. Então, aqui eu estou dizendo de uma maneira mais macro, né? Mas a gente precisa observar o que vai acontecer e desenrolar ao longo do tempo, ao longo do ano, né? E tudo o que for acontecendo, vocês podem ter certeza que estão relacionados com esse aprendizado que o ano 6 traz sobre o coletivo, sobre a união do grupo, dos grupos do quais a gente faz parte, né? Então, assim, vamos prestar atenção e vamos entender que, para além dos nossos interesses individuais, a gente precisa olhar para além do nosso umbigo. A gente precisa olhar para a coletividade, porque, assim, é o que vai fazer a mudança no mundo. E se o mundo não mudar, a gente vai morrer, né? Afinal, é isso que está acontecendo. O mundo, o que está acontecendo, essa questão desse conceito do antropoceno que eu falei para vocês, é essa visão, né, que esses cientistas estão falando, de que o mundo está acabando por conta da ação do que os seres humanos fazem e atuam. Então, assim, a gente não pode ficar parado, olhando e esperando, né? O ano 6 também vai falar de justiça, né, como eu falei, para vocês olharem as questões de contratos e, enfim, questões jurídicas, mas ele também traz a questão dessa justiça que está muito ligado para mim, né, aí eu vou associar com as religiões de matriz africana, porque é também da onde eu faço parte, que tem um orixá que chama Xangô. E Xangô é o orixá da justiça. E tem um ponto de Xangô que fala, né, que na justiça de Xangô, opa, ficou um trava-língua agora. Na justiça de Xangô, quem deve paga e quem merece recebe. Então, nesse ano a gente também vai conseguir entender, se a gente tiver
passando por muitas situações difíceis, é porque a gente devia muita coisa. E se a gente receber, é porque a gente merece, né? Então, assim, é o ano da justiça aí de Xangô. Então, gente, como eu falei lá no começo, a numerologia tem um lado positivo e tem um lado negativo. O positivo do 6 é essa busca, sim, pela harmonia. E o negativo do 6 vai ser o contrário disso tudo que eu falou. Desarmonia, confusão, né? Então, onde tiver desarmonia e confusão é onde a gente tem que buscar harmonizar. A Juliana tá falando aqui, né? Que o ano 6, ela fez se relacionar o ano 6 ao signo de Libra, de diplomacia, harmonia e justiça. Sim, exatamente. Eu até tinha pensado em trazer essa associação, né? Com a deusa da justiça, que tem a balança, né? Que tem ali os dois lados, mas é exatamente isso, é esse equilíbrio. Tem tudo a ver, sim, com Libra e a diplomacia e a justiça. Então, esse ano 6 é isso que a gente tem que buscar. Então, pessoal, a Carol falando que a irmã dela é um destino 6, no ano pessoal 6 e no ano universal 6. Putz, se ela não aprender agora sobre o 6, acho que ela não aprende nunca mais, né? Então, pegando o gancho do que a Carol falou, a gente, dentro do conceito da numerologia, a gente vai precisar sempre observar o ano universal que a gente está vivendo, o ano pessoal, que é aquele cálculo lá que eu mostrei para vocês, né? E como esses números se comportam dentro da nossa matriz e dos nossos números, né? Então, por exemplo, alguém que está no ano 6, mas tem ausência de casa 6 na matriz, vai ter mais dificuldade com o ano 6, porque o número 6 não é um repertório que ela trouxe na encarnação dela. Então, ela vai ter mais dificuldade de enfrentar o ano. Porém, é a oportunidade dela aprender em relação a esse arquétipo desse número, né? Porque ela vai vivenciar situações em que ela vai entender como se harmonizar, como ela vai dar e receber amor, né? Então, esse 6 aí vai ajudar nesse sentido. O negativo do 6 é justamente a desarmonia, a confusão, né? É a injustiça, são as brigas, né? Então, a desarmonia do 6 é isso. E a gente tem que olhar sempre a questão do nosso destino, né? Então, a gente precisa entender que o balizador do nosso caminho é sempre o nosso destino, o nosso número de destino, que é aquilo que a gente veio fazer aqui, que é a soma da nossa data de nascimento, até reduzir a um número só. Depois, quem não souber, procura lá nos meus posts que tem ali um histórico sobre isso, tá? Então, assim, é sempre o balizador. Então, por exemplo, eu sou um destino 3. O que o 3 veio fazer? O 3, ele veio se expressar, ele veio entender como é que o outro precisa ouvir, né? Então, o 3, ele tá sempre tendo que se expressar da maneira que o outro vai entender melhor. O 3, ele precisa sempre entender o que o outro espera dele para ele mostrar e para ele se harmonizar com o outro através disso. Então, um destino 3 num ano 6 universal, ele vai ter que harmonizar a sua maneira de se expressar, harmonizar a sua fala, né? Um destino 1, que é a iniciativa, ele vai ter que se harmonizar em relação a essa forma dele caminhar, né? Dele ser mais, dele caminhar sozinho, dele entender como que ele caminha sozinho, mesmo precisando do coletivo. E por aí vai. Então, assim, cada destino precisa entender qual é o seu destino versus o seu ano pessoal, o seu ano universal e o seu ano pessoal, tá bom? Então, a gente sempre precisa olhar todas essas questões. Deixa eu olhar aqui um pouquinho as perguntas, porque eu já tô caminhando para um encerramento. Vamos lá. Carol, como saber se estamos devendo ou merecendo? Se tiver muita confusão, desarmonia na sua vida esse ano, você tá devendo. Se tiver tudo mais organizado, é porque você tá merecendo, e por aí vai. E, gente, esse dever e esse merecer tá sempre ligado ao nosso caminho de destino, né? A gente, como eu falei, a numerologia, ela parte desse pressuposto de que nós somos espíritos. Então, a numerologia, mesmo tendo nascido na antiguidade,
Já lá na antiguidade, eles acreditavam num conceito chamado metempsicose, que nada mais é do que a crença de que nós somos espíritos e que esses espíritos eles chamavam de transmigração entre os corpos, né? Transmigam de um corpo ao outro. E que a cada nova chegada aqui na Terra, a gente vem vivenciar uma experiência e um aprendizado, né? Depois de muito tempo que o espiritismo veio e começou a falar de reencarnação. Mas assim, esse conceito, essa ideia não nasce com o espiritismo. Esse conceito, essa ideia não é religiosa. Esse conceito é filosófico e nasce lá na antiguidade. Vocês podem pesquisar. Filosofia pitagórica, metempsicose, esses caras já falavam disso, né? Então, o nosso nome, o que é o nosso nome? Ele é a identificação de quem é esse espírito que está chegando aqui na Terra, o que ele traz de repertório de todas essas vidas. E o nosso destino é o que eu vim aprender aqui, né? Então essa coisa do dever e do merecer não tem nada a ver com uma lógica cristã, uma lógica de pecado, de punição, nada disso. Até porque a numerologia ela não está comprometida com essas crenças que a gente tem aqui. Ela está comprometida com a nossa existência, com o nosso eu mais puro. Então, assim, o dever e o receber está ligado simplesmente com o seu caminho de missão, com o aprendizado que você tem que fazer aqui. Então, se você é um destino 1, que só depende dos outros, que não faz nada sozinho, você está devendo, porque o que você veio aprender é caminhar sozinho. E por aí vai. Então, a gente sempre tem que olhar o nosso caminho de destino, tá bom? O pessoal do ano 9 pirando aqui. Gente, ano 9, pessoal. Ano 9 não é pra gente pirar, tá? O ano 9 é sempre esse tabu. Meu Deus do céu. Ainda bem que o ano 9 vai ser o último. Eu vou fazer, né? Quem não pegou no começo, eu falei que eu vou fazer uma live pra cada um dos anos pessoais, tá bom? Então, assim. Mas o ano 9, ele é. O 9 também, além de ser um número de encerramento e de finalizações, é um número da sabedoria, né? Então, assim, o ano 9 ele traz muita sabedoria. Então, não vamos ficar desesperados com o ano 9, tá bom? Ano pessoal 1 não briga com esse 6? Briga um pouco, né? Mas é o que eu tava falando. Então, assim, o ano pessoal 1 ele vai falar sobre individualidade, sobre olhar para mim. Só que o ano 6 universal tá pedindo o coletivo. Então, o que que é? Eu vou olhar o que em mim eu preciso mudar para que o coletivo fique mais em harmonia, né? Então, são essas associações que a gente vai fazendo. Tá bom? A Bárbara, imaginei que você tivesse o 3 porque é ótima comunicadora. Gente, eu aprendi, tá? Eu lembro que, nossa, às vezes no trabalho eu tinha muita dificuldade de fazer apresentação. Eu ficava muito nervosa, né? Assim, falava, meu Deus, me expor, né? E o que eu percebi é que eu tinha medo de falar porque eu falava de coisas que eu não gostava, de coisas que eu não amava, que não estavam no meu coração. E a numerologia tá. Hoje a numerologia faz parte de mim, então assim, eu falo com muito amor. Acho que é por isso que sai com facilidade, assim. Se eu tivesse que falar sobre uma coisa que eu não sei ou que eu não tenho interesse, talvez vocês iriam me achar tímida, me achar, né, mais retraída um pouco. Destino 6 no ano 6, é isso aí. Destino 2 em ano 6, tem que ficar atento. O 2 é olhar para o outro, né, a dualidade. No ano 6 você vai ter que lidar com essa dualidade e harmonizar essas questões, né? O caminho de destino fala mais alto que o ano pessoal em relação ao número do ano. O caminho do destino é o mais importante, é sempre o balizador, né? Ele sempre fala mais alto. Mas dentro desse caminho de destino, vem os desafios do ano, do mês e do dia e dos momentos, né? Então, quando a gente fala do ano pessoal, ele só é uma ordem de grandeza, porque como eu falei no número 5, a gente está o tempo todo em mudança e transformação. Então a numerologia, ela olha até o nível do momento do dia, qual é a energia que você tá às 18 horas do dia de hoje. Então assim, o balizador das suas decisões é sempre o caminho do destino. E aí você vai olhar o que o ano pessoal tá pedindo e vai conciliar essas duas coisas, mas sempre priorizando o caminho do destino. O seu destino é o seu norte, sempre. Tá bom? A falta de número na matriz é relacionada ao número de destino e ao ano pessoal? Não. A falta de número da matriz está ligada ao nome, aos números que compõem o seu nome, tá?
tá bom? Então tem lá a tabela pitagórica que você tem que fazer a relação. Cada número, cada letra corresponde a um número, e aí você vai entender quais são os números que você tem no seu nome, né? Isso é um pouquinho mais complexo de falar, né? Mas na consulta, no mapa, quando eu faço a consulta numerológica, eu sempre mando o mapa e vocês sabem qual que é a ausência e qual é a presença, tá bom? E sim, se falta um número na sua matriz quando você está no ano pessoal desse número, é afetado, sim, porque é o aprendizado. Então, como eu falei, o ano 6 vai trazer esses aprendizados relacionados a todas essas questões que eu falei. Se a pessoa não tem o 6 na matriz, significa que ela não traz esse repertório tão fácil dentro dela. Então, acaba sendo um ano mais desafiador, porque ela vai ter que aprender a lidar com isso que ainda não está dentro dela. Tá bom? Sim, Maju, a mente em psicose fala sobre reencarnar como qualquer ser vivo, exatamente. E o espiritismo fala sobre evolução. A pessoa depois não pode reencarnar como um cachorro. Sim, né? Foi a leitura que o espiritismo fez daquele conceito de mente em psicose que estava lá atrás entre os pitagóricos, tá bom? Priscila tem que aprender ainda a ser boa comunicadora. Eu acho que tem vergonha do público, é destino 3. Você não tá comunicando o que tá no seu coração, é por isso que você tem dificuldade. Tem que rever o que é que você tá falando. Falta de 2, 4 e 8. A Denise foi ver se tinha 6 na matriz. Então tá, pessoal. Então assim, pra gente ir encerrando aqui, o último recado que eu quero trazer é, de novo, a gente fica muito com essa esperança de o mundo voltar a ser o que era antes, né? Antes da pandemia, o que era antes da pandemia. E a gente precisa entender que esse mundo não vai mais voltar, né? E que se a gente ficar só nessa esperança de que o mundo vai mudar e que quando a pandemia acabar eu vou fazer isso, quando a pandemia acabar eu vou fazer aquilo, quando a pandemia acabar eu vou mudar de emprego, quando a pandemia acabar eu vou ser feliz, a gente vai viver frustrado, que é o que tem acontecendo nos últimos tempos. Então, todo mundo achou que agora melhorou, tá todo mundo vacinado, a gente vai começar a conseguir sair, e aí vem de novo um surto de influenza, um surto de Omicron e volta todo mundo a ficar isolado. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com um novo mundo que está se configurando, né? Que está se configurando agora. E como que a gente vai lidar com isso? A gente vai precisar mudar a nossa visão de mundo, daquilo que a gente acredita que é o motivo pelo qual a gente está encarnado. Então a gente vive numa sociedade super materialista, que vai ensinar pra gente que desde o dia que a gente nasce, a gente está aqui porque a gente tem que estudar, aí a gente vai pra escola, aí a gente tem que escolher uma faculdade, aí a gente vai trabalhar, ganhar dinheiro e pagar boleto. E aí a gente vive nesse ritmo. Acordar, trabalhar, pagar boleto, dormir. Acordar, trabalhar, pagar boleto e dormir. E aí, assim, as pessoas não conseguem ver sentido na existência. Então, para que a gente conseguir lidar com o que está por vir, a gente precisa de uma busca por uma espiritualidade. Vanessa, espiritualidade é religião? Não necessariamente. A religião, algumas religiões, elas são ferramentas para nos ajudar a conectar com a espiritualidade, mas você não precisa de uma religião para exercer a sua espiritualidade. Até porque algumas religiões a gente sabe que são mais opressoras, né, do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, a gente sabe que algumas não estão aqui para nos ajudar, mas sim para nos oprimir, né? Enfim, mas a questão é essa busca pela espiritualidade. O que é a busca pela espiritualidade? É a conexão com o nosso ser, a conexão com a nossa existência. É a procura por respostas para além daquilo que é o que a gente está vendo de matéria, de sociedade, né? Então, assim, essa coisa do trabalhar, essa coisa do seguir as regras e de fazer aquilo que está no senso comum. Tá bom, mas o que está para além disso? Né? O que é que eu vim fazer aqui de verdade? O que de fato eu tô fazendo nessa existência? Porque se eu vou morrer,
eu não vou levar nada. Eu não vou levar uma casa, eu não vou levar um carro. Então, assim, esse não deve ser o objetivo da minha vida. Deve ser algo maior. Então, é essa busca que a gente precisa ter. Cada um individualmente, cada um na sua crença. Mas, assim, não dá pra gente sentar e sofrer, olhar pro mundo e sofrer e esperar o mundo mudar pra gente ser feliz. Não, a gente precisa entender o que é que nos angustia, da onde que vem essa angústia e como a gente faz para modificar e viver. E a espiritualidade é essa conexão com o nosso espírito, né? A conexão com aquilo que eu sou. Porque senão a gente vive no automático. As pessoas vivem no automático. E aí a gente tem que se perguntar, por que tem tanta depressão no mundo? Por que tem tanta gente precisando tomar remédio? Né? Será que o problema é individual ou o problema é coletivo? Né? Porque eu vejo muito a gente tratando essas questões, às vezes, apenas como individual, né? Claro que tem o lado individual, o histórico de vida da pessoa, a família que ela está inserida, mas existe um fator que é os valores que a gente persegue no mundo e na sociedade. A coisa do status, a coisa do dinheiro, a coisa da imagem, né? E isso faz com que as pessoas sofram. O neoliberalismo, como é seu nome? PA, é Patrícia? Veio falar, exatamente. Até tem um livro, ai, cadê? Que tá aqui na minha listinha para ler, que é esse aqui, Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Então a gente precisa questionar o sistema, sim, a gente precisa questionar o capitalismo. E aí muitas vezes as pessoas perguntam, até esses dias eu coloquei uma caixinha, eu vou até responder essa caixinha. Eu coloquei uma caixinha perguntando o que as pessoas achavam que eu precisava melhorar no perfil, né? Quais eram as críticas que elas tinham em relação ao perfil. E uma pessoa colocou assim que ela achava que eu deveria falar menos de posicionamento político e de política. E, gente, só porque eu falo de espiritualidade, isso não quer dizer que eu não tenha que olhar para essas questões. E muito pelo contrário, a espiritualidade, que é essa conexão comigo mesmo, me obriga a olhar o lugar que eu tô inserido. Senão a gente vira uma espiritualidade namastê, jovem místico, desconectado do mundo. Eu vou ficar ali fazendo meditação, vou ficar ali fumando narguilé, e paz e amor, e tudo se resolve, e o mundo acabando em volta, né? Não dá, não faz sentido. Eu, para entender a minha espiritualidade, para entender o meu espírito, o que eu sou, eu preciso olhar o que está acontecendo no mundo. Eu preciso entender que eu vivo num sistema capitalista e que é esse sistema capitalista que traz o sofrimento. Então eu preciso questionar isso. Talvez eu não consiga mudar o sistema, mas eu consigo mudar a minha visão em relação a isso. Eu consigo mudar quais são os meus valores e qual é aquilo que eu vou perseguir para minha vida enquanto norte, enquanto direção. Né? Eu vou questionar o meu modo de vida. Eu vou olhar e vou me perguntar, será que eu preciso disso mesmo? Será que eu preciso de uma roupa nova mesmo? Será que eu preciso trabalhar tanto? Será que eu não posso trabalhar com uma outra coisa, que eu vou ganhar um pouco menos, mas eu vou ter um pouco mais de paz na minha vida? Porque, né, o que é essa coisa da gente sempre crescer e melhorar e evoluir, né? Quem trabalha em mundo corporativo, em você ser promovido. E aí a pessoa cresce, mais responsabilidade, mais um monte de coisa. E quanto mais você ganha dinheiro, mais você muda o seu padrão de vida, mais você quer. E aí elas não percebem que elas se tornam reféns disso. E aí, como é que você vai entender o mundo, e aí começa a sofrer com as coisas que estão acontecendo no mundo. Aí a economia tá uma merda, a pessoa fica lá sofrendo, achando que vai morrer, que não vai ter o que comer, enfim. Então, assim, a gente precisa uma espiritualidade consciente, uma conexão comigo mesmo, parte desse lugar de eu entender a sociedade que eu tô inserida, quais são as estruturas que me oprimem. Então, eu não posso falar para uma mulher buscar a espiritualidade dela sem dizer para ela que ela precisa questionar o machismo. Não dá, né? Porque assim, ela sofre opressão, né? Então não tem como eu não falar sobre isso
sobre política e sobre esses questionamentos sociais num perfil só porque eu falo de espiritualidade. Não dá, não vou. Até porque do lugar que eu venho, de onde eu aprendi isso, foi o lugar que me ensinou que eu deveria questionar essas coisas. E aqui eu tento passar para vocês muito do que eu aprendi. Inclusive quando eu venho falar de numerologia, focada também nesses conceitos mais filosóficos, vem também desse puxão de orelha, né, que a pessoa que me ensinou numerologia sempre fala: Vanesca, para de ficar falando a numerologia, vamos dizer assim, mística, e fala da filosofia. E ele tem razão, porque senão a gente vai para um lugar muito desconectado da realidade, né? E não dá, a gente precisa ter o pé no chão. Então, assim, se quem vem fazer consulta comigo, não vai esperando um negócio namastê, não. A gente fala sobre coisa séria, tá bom? Bom, gente, é isso. Então, a numerologia ela vai ser uma dessas ferramentas que vai ajudar a gente a se conectar com o nosso eu, com a nossa espiritualidade, com aquilo que eu sou. A numerologia, ela ajuda a gente a tirar todas essas crenças, tudo aquilo que colocaram pra gente, e faz com que a gente olhe em essência aquilo que eu sou, né? Então, assim, pegando um outro exemplo, né? Uma mulher que chega pra mim com destino 1, querendo, sonhando em formar uma família enorme, eu vou falar pra ela: olha, presta atenção, porque talvez esse desejo não seja seu, né? O seu caminho, ele é um caminho de algum aprendizado mais individualizado, né? Então, assim, mas por que essa mulher deseja tanto uma família enorme? Será que isso é dela mesma, ou ela aprendeu que enquanto mulher a felicidade dela estaria na constituição familiar, né? Então, assim, eu como numeróloga eu preciso entender o que está acontecendo no mundo, senão a consulta fica míope, né? Senão eu vou dar um direcionamento que é ilusório, né? E é isso, minha gente. Falei bastante. Tive um pequeno acidente aqui, quem viu, caiu minha água. Vocês devem ter ouvido só o barulho da água. Blu, blu, blu. Enfim, é o nervosismo do começo da live. A numerologia, então, vai falar dessa premissa na reencarnação, e a gente tem que entender o que a gente está fazendo aqui. Sim, eu estou com a agenda aberta para janeiro. Vocês podem mandar um inbox, ou lá no link da minha bio tem lá um link pro meu WhatsApp. E eu falei que ia ter uma novidade, né? A novidade é que eu criei um grupinho no Telegram pra gente se comunicar, né? Então, assim, ali no Telegram eu vou colocar alguns conteúdos exclusivos que não vão estar no Instagram, nas redes sociais. Lá no Telegram eu vou avisar quando tiver curso, quando a agenda estiver aberta, quando tiver, enfim, alguma outra coisa, alguma reflexão que eu tô fazendo no momento, né? Então, assim, a dificuldade de produzir conteúdo no Instagram dá um trabalho, porque exige toda uma estética, né? Da gente postar e da gente colocar lá. O Telegram, eu acho que ele vai facilitar a comunicação, porque às vezes eu tô lendo uma coisa e quero compartilhar, e eu acho que o Telegram, ele possibilita isso. Então, quem quiser ficar mais pertinho de mim, falar mais sobre numerologia, questionar o sistema, falar de política, falar de, enfim, de sociedade, falar de filosofia, eu vou estar lá, tá bom? Então, também lá no link da minha home, tem lá para vocês verem. Tá bom, minha gente? A live vai ficar salva com um acidente. Ai, meu Deus do céu. Karina, chega de ter porta-voz. Precisamos expandir nossa voz. Exatamente. Gente, não é pra ficar com medo não, viu? Olha, Paola, sou destino, não quero filho nem casa. Ai, que bom, tá certinho, amiga. Tá certinho no seu caminho, no seu destino. Tá bom? Ao escolher nome de filho e empresa, você acha legal fazer consulta numerológica? Sim. Na consulta para a escolha de nome de filho, eu sempre falo que
Gente, eu não sei como é que coloca link aqui, mas o link do Telegram tá lá na home, lá na minha home. Clica lá e vai estar lá, vai abrir um Linktree e aí vai ter um... Mas eu vou postar também nos stories, tá bom? Voltando à pergunta. Quando a gente vai fazer numerologia do filho, né, é sempre importante, o numerólogo não pode escolher o nome do seu filho, jamais. Eu não posso interferir na escolha que você vai fazer. Então, sempre quando vai ter essa análise para a escolha do nome, eu peço para a pessoa já trazer os nomes que ela tá pensando. E aí, em cima daquilo que a mãe e os pais já trouxeram, a gente vai analisar a matriz da mãe, a matriz do pai e entender qual daqueles nomes está mais em harmonia com aquilo que o pai e a mãe trazem, né? A gente vai entender quem é esse espírito que está chegando e qual que é o nome mais harmônico. Tá bom? Então, assim, traga as opções de nome que a gente vê. E a consulta para nome de empresa é a mesma coisa. A gente vai analisar o nome da empresa de acordo com o objetivo da sua empresa, daquilo que você deseja. É uma empresa do quê? Uma empresa de comunicação? É uma empresa, é um comércio? É o quê? Então, dependendo do objetivo que você tem com aquela empresa, a gente também analisa o melhor nome através da numerologia. Tá bom, minha gente linda e maravilhosa. Um beijo no coração e eu vou falar sobre os outros anos pessoais, então fiquem ligados aí para cada ano pessoal, mas quem já tá no ano 6 já foi agraciado aí por essa live. Tá bom? Beijo! E mandem perguntas, qualquer coisa lá no Instagram, tá? Tchau, tchau!